Boa noite a todos. Amém. Damos graças ao Senhor por estarmos mais uma vez reunidos para dentro do nome de Jesus. Ele tem nos dado essa oportunidade e nós temos feito isso semana após semana com o objetivo de cumprirmos assim a ordenança que o Senhor nos deu de, enquanto estivermos aqui, estarmos sempre reunidos para dentro do nome do Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade esses dias de nos levar a falar e entender acerca da sua volta. E algumas coisas já nos foi acrescentado acerca dessa palavra. Nós vimos que para estar preparado para a volta do Senhor, consiste em cuidar de responsabilidade, compromisso, comprometimento com aquilo que Ele nos deu para ser cuidado. E entre aquilo que o Senhor nos deu para ser cuidado, nós já vimos acerca do cuidado com o corpo, nós já vimos acerca do cuidado com a alma. É essencial para nós, irmãos, aprender aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. A palavra diz que nesses últimos dias o falar é através do Filho, e nós precisamos ouvir o que o Filho tem falado a nós. Os últimos dias consiste da ressurreição de Cristo até a sua volta. Nós estamos vivendo o período dos últimos dias. E o Filho não tem cessado de falar. Todos os dias Ele tem falado a nós. E é de fundamental importância que a igreja ela esteja bem clara daquilo que o Senhor tem falado para nós acerca desses dias. Até porque nós estamos como anfitriões aguardando a volta do nosso Senhor. E precisamos estar preparados para receber esse Senhor em nossas vidas. Até porque Ele não vem mais como servo, Ele não vem mais como cordeiro, mas Ele vem como Senhor, como juiz. Ele vem como a maior autoridade para prestar conta de tudo aquilo que Ele confiou a nós. Então nós precisamos estar atentos, porque nenhum de nós vamos, naquele grande dia, ser tido como inocente. Para isso Ele tem nos falado constantemente, incessantemente, no objetivo que nós venhamos abrir os nossos ouvidos e também o nosso coração. Então, irmãos, hoje nós vamos dar início a... Não sei se vai ser possível encerrar hoje, mas vamos dar uma introdução sobre o item que o Senhor nos deu como responsabilidade, que é o cuidado com o Espírito. Então eu queria perguntar aos irmãos, assim como eu perguntei em algumas reuniões passadas, quantos aqui hoje, que estão aqui nesta reunião, não saberia a definição do que é o espírito do homem? Todos sabem que o homem é feito de corpo, alma e espírito, sim ou não? Sim. Todos estão claros disso, né? Então, o espírito do homem, ele é constituído de quê? Se alguém chegasse hoje para você e perguntasse, olha, eu queria que você me explicasse o que é o espírito humano. Quantos aqui não saberia ter uma definição clara acerca do que seria o espírito? Então, irmãos, nós vamos falar acerca primeiro do que é o espírito, para daí então nós falarmos acerca da responsabilidade para cuidar desse ser que é o espírito e que somos nós, de fato. O espírito do homem, ele é a consciência. E essa consciência produz no homem a comunhão com Deus, a comunhão vertical e também a comunhão horizontal, a comunhão com os santos, a comunhão com a igreja. E é através dessa comunhão, através dessa comunicação que esse espírito, ele passa a ter intuição. Então o espírito, ele é a consciência que produz a comunhão e que também Deus pode falar através desse espírito, dando para o homem a intuição, que não é aquela intuição feminina, descrita lá na psicologia. Aquilo ali é uma farsa, é uma fraude, Porque toda a intuição ela vem de Deus e é dada para o homem no espírito do homem. Então,
se esse espírito é aquilo que foi feito com o objetivo de contatar a Deus, de ter a comunhão com Deus, de gerar essa comunhão também horizontal com os santos, com a igreja, com o nosso próximo, e é através dela que Deus pode nos levar. Quantos aqui já passaram ou já ouviram algum caso real, verídico, de alguém que teve uma intuição, e essa intuição aconteceu ou livrou ele de um acontecimento? Alguém já teve essa experiência aqui? Então, amados, muitas das vezes Deus ele nos leva a essa intuição, até mesmo sem nós percebermos, por não ter uma vida tão próxima a Ele. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque alguém impediu, porque nos faltou a vontade, porque não deu certo, porque não percebemos, e essa é a intuição que Deus usa no espírito do homem para dar para ele livramentos, bênçãos, cuidados, enfim. É a via de acesso entre Deus e o homem, é o seu espírito. Aí nós aprendemos, desde cedo, acho que todos nós aprendemos assim, até mesmo na escola, que nós somos corpo, alma e espírito. Quantos aprenderam assim? Só que a palavra de Deus, ela não nos ensina assim. Nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. E essa ordem faz toda a diferença para as nossas vidas. Então, nós não somos essa carne, nós não somos esse corpo, nós habitamos nele. Nós somos um espírito. Então é esse homem espírito que Deus trabalha na consciência dele para que ele tenha uma vida mais próxima daquele que é o seu Senhor, seu Criador. Aquele que vai tomá-lo de volta para um viver eterno com ele. E guarda para esse encontro um prêmio, uma premiação. Uma preliminar daquilo que nós vamos viver eternamente, que é o reinar com Ele por 1000 anos. E para aqueles que não atentarem para essa realidade, terá a geena, né? Para cuidar com a desobediência, com a falta de amor, com a falta de cuidado e de responsabilidade do homem para com aquilo que Deus, Ele deu para que o homem cuidasse. Então, irmãos, todos nós agora estamos claros do que é o Espírito, sim ou não? Então, esse Espírito, que é aquilo que nós somos, é que foi regenerado para nós vivermos eternamente com aquilo ou com aquele que também é Espírito. Então, o Deus Espírito, ele não poderia comunicar com a carne. São matérias diferentes, né? São conexões diferentes. Nós vimos quando estava aprendendo acerca da alma, que nós precisamos estar, todavia, conectados com Deus. Então, como pode a carne conectar com aquilo que é espírito? Não tem como. Paulo ele entendeu isso quando ele via essa luta que ele tinha, né, constantemente. Miserável homem que sou, o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte e tal? Né? Aquela luta, né? Ele tentando esse viver de comunicação com Deus e a carne trazendo ele para uma comunicação num plano terreno, humano, natural, num plano limitado, sem conseguir entender os mistérios e as coisas de Deus. Mais tarde ele disse que o homem espiritual ele discernia bem todas as coisas, mas o homem natural ele não discernia nada do espírito, porque não há comunicação. Não há comunicação. Então, amados, nós agora, sabendo que nós somos um espírito, e por sermos esse espírito, nós precisamos cuidar dele, agora nós vamos ver de que maneira nós podemos cuidar desse espírito. Na verdade, irmãos, nenhum de nós podemos cuidar do espírito. Nós precisamos levar ele para aquele que pode, de fato, cuidar do espírito, que é o próprio Deus. Então, só essa ligação do espírito do homem com o espírito de Deus é que esse espírito vai poder ser nutrido
ser cuidado, ser alimentado e ser trazido de volta para a realidade daquilo para o qual nós fomos feitos. Mas para isso vamos começar dando base na palavra, né? 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17, vamos ver o que a palavra de Deus fala. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Vê só, irmãos, tem uma versão, né? E essa versão é a que mais se aproxima do original, que diz que aquele que se une ao Senhor, se aproxima do Senhor, necessita se tornar um só espírito com Ele. Então, João Ferreira de Almeida, né, quando ele fez essa tradução, ele já colocou direto, né? Já aconteceu aí no automático, mas não é no automático, né? Porque nós podemos nos juntar ao Senhor e não nos tornar um espírito com Ele. Então, assim, ele já antecipou, né, aquilo que seria necessário que acontecesse. Mas vamos ficar com esse entendimento de que aquele que se une ao Senhor, ele necessita, ele precisa, é uma necessidade que ele se torne um só espírito com Ele. Amém? Porque, irmãos, nos dias de hoje, existem dois espíritos. E não é o espírito maligno e o espírito de Deus, não. Esse espírito maligno, ele também existe, mas ele foi vencido onde? Na cruz. Então, na cruz, o Senhor nos deu autoridade para pisarmos na cabeça do inimigo, né? Esse espírito maligno, ele não tem mais poder contra as nossas vidas. Então, essa coisa de, fulano fez macumba, fulano fez um trabalho, fulano fez o quê? Isso é para um cristão que não tem certeza do que ele é e nem do que Cristo é. Porque esse espírito aí, ele não tem mais poder sobre a vida do cristão. A palavra diz que aquele que está em Cristo, né, o maligno não toca. E ele fica bramando ao quê? Ao derredor. Não é ao arredor. Porque ao redor está os anjos, está o Senhor, está a presença de Deus, né? Mas ao derredor ele brama porque quem sair do arraial do povo de Deus, aí ele pode ser capturado. Então não adianta aqui a gente entrar para essa esfera do espírito maligno. Quem de fato entende o que é o novo nascimento, entende o que é o batismo, entende o que hoje ele é, não tem que se preocupar com o espírito maligno. Mas existe dois espíritos que hoje atuam e a igreja pode optar em estar envolvido com ele. É o Espírito de Deus e o espírito dessa época, o modismo, né? O aeon, como forma de um grande atrativo que leva a maioria da cristandade a estar unidos com ele. Então, qual o espírito que nós estamos unidos esses dias? A palavra diz que aquele que se une ao Senhor precisa também se unir ao Espírito, se tornar um com Ele. Um fala de unidade. Então, qual o Espírito que nós estamos unidos esses dias? Que nós temos nos tornado um esses dias? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou o Espírito desta época? E esse, irmãos, é terrível. Tem um jornalista, né? Um jornalista muito renomado. Ele não é cristão, ele escreve para algumas revistas e alguns jornais. O nome dele é Otávio Frias Filho. Ele disse em uma das suas colunas que o espírito desta época é aquele que definiu a busca da felicidade, entendida como aumento de ganhos individuais, de prazeres pessoais, como o maior propósito da existência. Então, esse é o espírito desta época. É aquele que leva o homem no seu individualismo, buscar a sua felicidade, buscar a sua forma de acumular prazeres e de acumular ganhos individuais e pessoais. Então, não adianta nós conhecer ao Senhor, estar
próximo do Senhor, mas não nos tornar um com o seu Espírito. Não nos tornar, unidos com o seu Espírito. Porque nós vamos continuar cristãos, ainda acumulando prazeres pessoais, ganhos pessoais, felicidades pessoais e acumulando coisas que só servem para a minha vida individual e privada. E isso é estar unido com o quê? Com o espírito desta época. É os modismos, né? E isso, irmãos, também entrou no meio da cristandade. Cristão hoje, ele não pensa mais em servir, amar e cuidar do próximo. Ele pensa na sua cura. Ele pensa na sua prosperidade. Até os louvores apontam para isso. Minha vitória hoje vai ter o quê? Sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, vai ver e tal, e por aí vai. Quer dizer, é um Deus que sempre está matando, vingando, ferindo aqueles que não beneficiou o seu eu, o seu ego. E você vê que são pessoas que se aproximaram do Senhor, mas não se tornou um espírito com Ele. O que sai, de si mostra que não é um espírito unido com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele vem para nos abençoar. Ele vem para nos transformar. E mais que isso, ele vem para nos capacitar a dar a vida pelo nosso irmão. A negar a nós mesmos. A seguir a sua ideia de reino eterno. Então, amadas, a palavra é bem clara e ela mostra que se nós nos aproximemos de Deus, precisamos agora nos tornar um só espírito com Ele. É fácil demais nós dizer, não, nós somos cristãos. Eu sou crente, a partir de hoje eu sou crente. Eu não bebo, eu não fumo, não jogo, Mas e o seu espírito está unido com o quê? Qual tem sido, de fato, essa motivação? Aí você faz campanhas para isso, campanhas para aquilo, você busca a prosperidade, você busca a cura, você busca a felicidade, e quando tudo está bem, você esquece os demais irmãos, as demais pessoas, os pobres, os oprimidos, os órfãos e as viúvas. Sabe por quê? Porque você se aproximou de Deus, mas você não uniu o seu espírito com o Espírito de Deus. Não tem amor dentro de você. Não tem compaixão dentro de você. O que sai da sua boca é morte. Você pragueja. Quantos louvores, irmãos, horizontais eu tenho ouvido, e os irmãos cantam que chora. Louvores horizontais, onde Deus mata pessoas por causa de outros, onde Deus extermina, onde Deus faz isso, faz aquilo. O que é isso? Se aproximar de Deus, mas não se tornar um só espírito com Ele. Aí o espírito fica descuidado, o espírito fica enfraquecido, o espírito fica inoperante. E aquilo que você busca é apenas a felicidade como forma de acúmulos de prazeres e ganhos individuais e pessoais. Aí vem o Senhor e nos alerta que se nós nos reunirmos para ser apenas curados e prósperos, apenas para estarmos bem e sermos felizes, isso não é se tornar um só espírito com Ele. Isso é se tornar um espírito com o espírito desta época. É geral, irmãos, na boca da cristandade dos dias de hoje. Cura, prosperidade e outros itens que servem como benefício apenas para eu, para o meu eu, apenas para mim. Ninguém vê mais a igreja se desgastando em prol da vida do seu semelhante. Ninguém vê mais a igreja investindo na vida de uma outra pessoa. Por quê?
Porque o Espírito não está unido com o Espírito de Deus. Ele apenas se aproximou do Senhor. E a palavra diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus agora se torne um só Espírito com Ele. Aí sim o nosso espírito vai estar nutrido, alimentado, bem cuidado, né? Tudo aquilo que recebemos na união com este Espírito resulta no amor ao próximo. Quando é que nós vamos poder saber se o nosso espírito está unido com o Espírito de Deus? Quando os nossos sentimentos, quando os nossos pensamentos, quando as nossas atitudes é de amor ao próximo, é de cuidado com o próximo. É uma vida de cuidado e amor ao próximo. Isso é resultado de uma vida de união com o Espírito de Deus. Uma vida de cuidado, né, e de comunhão e de relacionamento, onde tudo é compartilhado. Irmãos, o que você tem hoje é compartilhado? O que você almeja ter é para você compartilhar? Ou o que você tem é individual? É a sua casa, é o seu sofá, é a sua telona de 55 polegadas, né? É o seu salário, é o seu carro. É necessário que aquele que se aproxima de Deus se torne um espírito com Ele. E quando nós nos tornamos um espírito com Ele, não existe mais algo pessoal. Agora tudo que eu tenho é compartilhado. A minha vida, as minhas dores, as minhas lutas, a minha felicidade, o meu salário, o meu carro, minha casa, minha família, meu tempo, tudo precisa ser compartilhado. Porque isso é uma vida de união com o Espírito de Deus. Ele morreu por quantos? Ele morreu por quantos? Por todos. Então, o Espírito de Deus é um Espírito que compartilha a vida com todos. Então eu não posso me aproximar de Deus e reter a vida apenas para mim. E reter as bênçãos apenas para mim. E reter, irmãos, aquilo que o Senhor dá apenas para mim. Isso mostra que se eu agir dessa forma, eu me aproximei de Deus, mas eu não me tornei um só Espírito com Ele. Até o nosso tempo, amados. Nós precisamos saber compartilhar. Nada é mais só meu. Nada é mais só para mim. Se você pudesse pegar essa frase e botar na geladeira da sua casa, iria lhe ajudar muito. Nada mais é só meu. Nada mais é só para mim. Nada, irmãos. Porque aquele que ainda quer ter alguma coisa só para ele, é porque ainda não entendeu o que é ter um espírito nutrido por uma vida de unidade, de união com o Espírito de Deus. É por isso que Deus, Ele não é apenas o Pai, né, como nós vimos. Deus é os três. Porque eles entenderam tanto essa vida de união que não se separa mais. Quem é Deus? Deus é Jesus. Quem é Deus? Deus é o Espírito Santo. Quem é Deus? Deus é o Pai. O que é isso? Uma vida de união. E ele disse que aquele, né? Paulo falou que aquele que se aproxima desta comunidade perfeita precisa agora se unir o seu espírito a esse espírito coletivo. Sem essa união com o Espírito Santo, nós não podemos compreender o Evangelho. Irmãos, Evangelho nada mais é que não viver mais para mim. Então, sem essa vida de união com o Espírito de Deus, eu vou ler o Evangelho, mas eu não vou entender. Eu não vou entender quando Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu não vou entender quando Jesus chega para aquela mulher samaritana e diz, olha, você precisa beber de mim como água, porque essa água aí vai dar sede. Se eu não tiver uma vida de união com o Espírito de Deus, irmãos, quando eu ler essas coisas, eu vou entender que o Senhor está falando de prosperidade, de cura, de felicidade. E o Senhor não está falando nada disso, pelo contrário, Ele está falando de uma vida de cruz.
Ele está falando de uma vida de não viver mais para si. Ele está falando de uma vida de agora você abdicar de tudo aquilo que você tinha no seu pessoal, no seu individual e aprender a compartilhar. E às vezes nós somos tão mesquinhos, irmãos, ainda por não entender essa realidade, que nem o nosso tempo nós queremos compartilhar, porque é o tempo do nosso descanso, porque é o tempo do nosso lazer, porque é o tempo da nossa vida pessoal, que eu também preciso ter vida pessoal, não é assim? Isso é o que, irmãos? Falta de compreensão no Evangelho. Nós não vamos poder entender o Evangelho se nós não tivermos uma vida de união com o Espírito Santo. Se nós apenas nos aproximar dele como temos nos aproximado e não tiver essa vida de união, nós ainda vamos ter o nosso tempo, nós ainda vamos ter a nossa vida, nós ainda vamos ter os nossos costumes, nós ainda vamos ter os nossos. Porque o que quebra isso, esse individualismo egótico, é uma vida de união com o Espírito de Deus. É por isso que quem cuida do nosso espírito é esse relacionamento, esse mesclar com o Espírito de Deus. Quando se lê, irmãos, o Evangelho sem ter essa união com o Espírito Santo, nós vamos entender, né, as passagens como se fosse a união com o Espírito dessa época. Logo nós vamos pensar que é para ser curado, né, que é para ser próspero, que é para ser feliz, né? E o Evangelho, ele não aponta para nada disso, muito embora que uma vida com Cristo é uma vida que nós vamos ter tudo isso. Mas o Evangelho é para nos livrar disso. Porque quem pensa nessas coisas e busca essas coisas é aquele que se uniu ao espírito desta época. Então, existe um espírito desta época que leva o homem a pensar que tudo está relacionado às coisas materiais dessa terra. Que tudo está relacionado a Cristo, ao Evangelho, como sendo o que gira em torno apenas de felicidade, cura, prosperidade pessoal. É assim o cristão dos dias de hoje ou não é? Se você fala com a cristandade dos dias de hoje, 10 minutos de conversa, tem pelo menos 3 profecias. De que você vai ser curado, de que você vai ser próspero, de que você vai receber isso, aquilo outro. Irmãos, o Evangelho não é para isso não. Evangelho é cruz, é você deixar de viver para si. Porque essas coisas já estão dentro da promessa do Senhor. O que comer, o que vestir, onde dormir, está dentro da promessa. Fui moço, hoje estou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. É promessa. Nós precisamos nos unir, irmãos, ao Espírito de Deus. É para não viver mais para nós mesmos. Não é pensar que Cristo, ou tudo relacionado a Cristo, gira em torno apenas de felicidade, de prosperidade, de cura e outras coisas mais. Então, irmãos, eu queria ver com os irmãos algo muito sério que aconteceu na palavra de Deus, de 2 pessoas que não entenderam a realidade desta vida de união com o Espírito de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Se aproximar de Deus e não se unir com o Espírito dele é algo muito sério. Vamos ver essa passagem que está lá em Atos, né, capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Amém. Então, amados, depois os irmãos continuam lendo, né, e vê aí todo o contexto, né,
que o final desses dois aí foi que eles morreram, né? E morreram instantaneamente. O que aconteceu aí, irmãos? O que aconteceu aí que é muito parecido com os dias de hoje? Ananias e Safira, eles quiseram se aproximar de Deus, mas não quiseram se tornar um só espírito com Ele. Então ele selecionou aquilo que aos seus olhos era suficiente para Deus e tentou mentir para o Espírito Santo. E o que foi que aconteceu? A morte o alcançou. Irmãos, nós nascemos de novo. Quantos nasceram de novo aqui? Amém. Nem todos nasceram de novo. Quando nós nascemos de novo, Deus nos deu novas 24 horas para serem vividas. As nossas 24 horas é diferente das 24 horas do incrédulo. Porque o incrédulo, Deus não espera que ele acorde e viva para ele. Deus já sabe que ele vai viver para si. E o tratamento com o incrédulo não é para agora. Mas a igreja, quando acorda, a expectativa de Deus é que nós venhamos viver essas 24 horas para Ele. Viver esse dia para Ele. Viver essa semana para Ele. Viver esse mês para Ele. Viver esse ano para Ele. Ananias e Safira vendeu aquela propriedade. Nós vamos ver outro que teve, né? Porque já era de costume, a igreja estava se formando. E o Espírito de Deus trouxe a consciência ao espírito do homem que ele agora precisava aprender a compartilhar. E Ananias e Safira pegou aquilo que Deus trouxe à sua consciência e selecionou o que o espírito da época colocou no seu coração. Irmãos, nas nossas 24 horas, muitas vezes nós pegamos o quê? 2 horas e damos para Deus num período de reunião. E às vezes ainda ficamos agoniados porque a reunião terminou, passou 10 minutos hoje, passou 15, 20 minutos. As nossas 24 horas nós às vezes pegamos 5 minutos e oramos a Deus. Nas nossas 24 horas às vezes nós pegamos 3 minutos e cantamos um louvor com a mente vagando sem saber nem onde está. E nem o que está falando e nem o que está cantando. E o resto do nosso tempo nós fazemos o quê? Gastamos com o espírito desta época. Coisas que vai nos proporcionar prazer, felicidade e uma série de coisas que vai alimentar o nosso eu e o nosso ego. E a palavra está dizendo que o resultado de Ananias e Safira foi que eles morreram. Irmãos, tudo que nós gastarmos, fizermos, fora da união com o Espírito de Deus, é lixo. E lixo vai ser queimado na geena. A palavra geena, quem leu o artigo lá, quem não leu, é bom ler sobre a questão do inferno que nós escrevemos lá. A geena era aquele grande fogo que tinha ali ao lado de Jerusalém, onde tudo que não presta era jogado lá. Era cadáver, era lixo, era pessoas, enfim. E por ter constantemente combustão, o fogo nunca se apagava e aquele fogo era constantemente aceso para queimar lixo. Então, irmãos, tudo que nós vivermos fora de uma vida de união com o Espírito de Deus é lixo. E esse lixo vai ser queimado onde? Na geena. 1000 anos vai queimar esse lixo. Enquanto que aqueles que atentarem para uma vida de união com o Espírito de Deus, vai passar 1000 anos reinando com Ele. Então, queridos, é muito sério. Esse casal, ele viu as pessoas fazendo. Ele viu lá quando José fez, né? Ele quis imitar com um coração totalmente longe e distante da realidade daquilo que o Senhor queria para ele. Irmãos, nós podemos ter nascido de novo, nós podemos ter nos aproximado de Deus, mas é necessário que o nosso espírito se una com o Espírito de Deus. Nós não temos o direito, a autoridade de selecionar aquilo que nós vamos dar para Deus. Ah, hoje eu não quero reunir não, estou afim não, estou cansado.
Ah, a reunião hoje está não sei o quê. Ah, o louvor. Ah, não sei. Ah, a comunhão. Oxe, vou nada, é longe, é não sei o quê. Não, queridos. O Senhor nos deu 24 horas e Ele espera com ardente expectativa que seja devolvido para Ele o melhor, o maior que você possa dar. Sabe por quê? Porque você agora tem um Espírito que está dentro de você e quer se unir com você. O fato de estar perto não quer dizer que está unido. Quantos casais estão perto e não estão unidos? Quem conhece casais assim? Muitos casais. Vive na mesma casa, dorme na mesma cama, come na mesma mesa, mas eles não estão unidos. É cada um por si. Então, estar perto não é estar unido. Então, queridos, o Espírito Santo, ele está dentro. Mas ele precisa se unir com o nosso Espírito. E quando ele se unir com o nosso Espírito, nós não vamos mais ter, né, essa liberdade de escolher aquilo que nós vamos dar a Deus. Ah, eu vou dar 2 moedinhas, mas R$100 é muito. Ah, eu vou dar esse tempinho para reunir. Porque reunir, né, também, dizer que acredito também não é reunir. Mas o resto do dia, da semana, do mês, eu vivo para mim, faço o que quero. Olha, tem um irmão precisando, tem um irmão isso, tem aquilo. Ah, não posso, cheguei cansado, o irmão tem que entender que eu trabalho. Cadê a união com o Espírito de Deus, irmãos? Você pensa que é por acaso que os irmãos estão enfermos e precisando que a igreja reaja? Não. O Senhor espera, irmão, rapidamente, né? Como a Edilene até falou. Parece que todas as vezes que a palavra vem, a situação vem logo a reboque, né? Para que nós venhamos pôr em prática, né? É a teoria junto com a prática. O Senhor tem um grande laboratório, né? Que é a igreja, para que a palavra ela não se perca. Então, queridos, nós precisamos atentar não apenas para esse tempo, né, formal, religioso que nós separamos para Deus, que é ir numa reunião, que é cantar um louvor numa reunião, que é fazer 10 minutos de oração, visitar um irmão quando eu estou descansado. Não, queridos. Uma vida de união com o Espírito de Deus nos leva 24 horas a estar a serviço do Reino. A estar, irmãos. Isso é desgastante? É. Mas a nossa carne é para ser desgastada mesmo. Enquanto a nossa carne desgasta, o nosso espírito fortalece, cresce, amadurece. Amém? Amém? Então vamos ver aqui em Atos ainda, capítulo 4 e versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, veja que a diferença da atitude de José para a atitude de Ananias e Safira. José também tinha um campo, tinha uma propriedade. E ele foi apelidado como filho da consolação, né? Filho do Espírito. A união dele com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, era tão visível que as suas atitudes levou com que as pessoas chamassem ele de filho. Na verdade, no original é filho do Paráclito, que é uma das atribuições ao Espírito Santo, né? O advogado fiel, né? Então, ele era tão visível a união dele com o Espírito de Deus, que ele foi apelidado como sendo filho do Espírito Santo. E ele pegou aquela propriedade, assim como Ananias e Safira, vendeu, mas o que foi que ele fez? Compartilhou. Tudo. Ele não tirou um centavo. Queridos, pegue a sua vida e compartilhe ela com o Rei. Não tire nada para você. Pegue a chave da sua vida. Pegue a chave do seu coração. Não queira administrar, não. Confie no Senhor. Entregue 100%. Diga, Senhor, toma a chave. Tem um louvor que a Rosa estava ouvindo esses dias ali, né? E eu achei interessante a frase, né? Ela disse que ia pegar o coração dela, fazer uma casa para o Senhor. Ia entregar a chave para Ele e não queria nenhuma cópia. Irmãos, entregue tudo ao Senhor. Entregue o governo da sua vida, entregue o seu tempo. Entregue tudo ao Senhor. Foi assim que José fez. Ele depositou tudo aos pés dos apóstolos. Mas ele não fez isso, irmãos, como uma coisa aleatória, não. Não acordou hoje de manhã e disse, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou vender tudo que eu tenho e vou levar para aqueles
né? Para aquele pessoal ali que está falando do reino. Não. A igreja estava eclodindo. O Espírito de Deus estava manifestando na consciência de cada irmão salvo ali naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? O Espírito de Deus não tem manifestado na sua vida e você tem selecionado aquilo que você dá para Deus e ainda acha que é muito. Não, eu sou um irmão que eu não falto uma reunião. Ó. Falto não. Precisou de mim, estou ali. É pouco, queridos. Paulo fez muito mais que isso e disse que se considerava um servo inútil. Ainda precisava fazer mais pelo Senhor. Então, amados, esse homem, ele pegou a propriedade, tudo que ele tinha, vendeu e compartilhou. O que mostra que ele verdadeiramente era um com o Espírito de Deus. Ele não apenas se aproximou, mas ele se tornou um. Ele fez isso porque já existia essa prática, né? Volta aí 2 versículos, no versículo 34. Vê o que é que a palavra diz. Atos 4, 34. Pois não havia entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então não havia necessitado algum. Veja que movimento de união com o Espírito de Deus. Nós às vezes batemos no peito, né, e dizemos que somos igreja e ainda estamos tão longe dessa realidade, irmãos. Não é que nós vamos vender as nossas casas, nada disso, mas nossa vida não é totalmente entregue. Nós ainda selecionamos. Nós selecionamos o nosso tempo, nós selecionamos as horas de servir, as horas de reunir, as horas de louvar, as horas de orar, porque ainda não é uma vida 100% entregue como a vida desses homens, como a vida dessas pessoas. Ainda não está tão unido ao ponto de ser aperfeiçoado, de não ter mais necessitado algum entre eles. Em nosso meio ainda há necessitados. Não é só de dinheiro, de comida, de roupa, mas necessitado de tantas coisas. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos selecionando. Eu vou dar apenas 2 horas, tá bom demais. 3 dias por semana, que é mais o quê? Sábado, quinta e terça, fica ali 2 horas. Às vezes ainda vou fazer uma visita. Isso, irmãos, foi o que Ananias e Safira fez. Ele pegou uma boa parte. Ele não pegou um pouquinho só não daquele dinheiro, ele pegou uma boa parte. E ele disse, isso aqui tá bom demais para mim. Eu vou tirar só esse pouquinho para mim. E é nesse pouquinho, irmãos, que está a falta de união com o Espírito de Deus. E leva o homem a estar unido com o Espírito desta época, né? Porque o Espírito, irmãos, se eu me aproximo do Senhor e não me torno um só Espírito com Ele, eu estou mentindo para o Espírito de Deus. Porque o Espírito dele é comunhão plena. É compartilhar tudo. É uma vida realmente de plena comunhão. Não há espaço mais para viver no individual, buscando seu próprio benefício, seu próprio prazer, ou sua própria felicidade. Quem deseja ter uma vida de união com o Espírito de Deus, não tem mais espaço para essas coisas na sua vida. O que Ananias e Safira fez? Eles selecionaram algo para Deus e algo para viver com o Espírito daquela época. Benefício próprio. O Espírito desta época pode querer levar os cristãos dos dias de hoje a repetir o fato que aconteceu com Ananias e Safira. Então, o cristão vai reunir com interesse. O cristão não vai reunir, ele não vai reunir com interesse. E todos esses interesses é benefício para si próprio, né? Por exemplo, de todo o tempo, né, que o Senhor dá para o homem viver, ele pega uma pequena parte, uma minúscula parte, e vai distribuir ela com aquilo que ele acha que é o reino de Deus. Com reunir, com oração. Pense você, irmãos, seu tempo de oração. Cada um aqui, né? Na sua experiência. Pense se em 24 horas, 3 vezes por semana, passar 1 hora reunidos aqui, falando especificamente do Senhor. Isso não é mesquinheza, não?
e viver o resto do tempo todo para nós mesmos? Né? Nós precisamos, irmãos, de fato ter uma vida de união com o Senhor. E não dar esses minúsculos tempos para Ele, né? Para orar, né? Apenas 10 minutos para reunir. E o restante do tempo, né, dado ao nosso Senhor, né, para gastar, que era para ser dado com Ele, nós passamos a gastar como lucro, como bem-estar e como felicidade, vivendo apenas para si. Se unir ao Espírito de Deus, irmãos, é justamente o oposto. É não viver mais para si, e sim para o meu próximo. Isso é o viver unido com o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 5,15, né? Vamos dar uma olhadinha lá? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos para quê? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Que vivem a vida do reino, não é que vivem a vida da carne, né? Mas aqueles que vivem a vida no reino, não vivam mais para si, mas vivam para quem? Para aquele que morreu e ressuscitou. O que é isso? Uma vida de união com o Espírito de Deus, né? Com o Espírito do Senhor. Então você, irmãos, não teve coragem de entregar tudo que você tem e tudo que você é para o Senhor e se tornar um só Espírito com Ele. Aí pega e fraciona o seu tempo e pega aquilo que é de mais minúsculo e oferece para Deus, batendo no peito, como Ananias e Safira fez, dizendo que verdadeiramente é um com o Espírito de Deus. Amados, o exemplo foi dado naquele dia instantaneamente para que a igreja pudesse despertar para uma realidade. Mas tal qual a realidade de Ananias e Safira será a realidade com a igreja que não desenvolveram a vida de união com o Espírito de Deus. Quando o Senhor, ele vier prestar contas, assim como naquele dia Pedro representava o Senhor e prestou conta com Ananias e Safira, também a recompensa será dada ou será tirada conforme a nossa sinceridade em ter uma vida de fato, não apenas de ter se aproximado de Deus, mas muito mais que isso, de ter de fato se unido ao Espírito de Deus. Então é necessário, né, que a palavra diz que ele morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então você deu, irmãos, o restante, migalhas. Comece a pensar assim: Senhor, esse tempo que eu tenho te dado ainda é o restante do meu tempo. Ainda são migalhas para ter apenas um título de crente e para ter direito à cura, à prosperidade, a milagres, à felicidade, causas resolvidas e por aí vai. Então, irmãos, essa é a motivação dos cristãos dos dias de hoje. Pega apenas aquelas migalhas, né, que é aquele tempo de reunião, para ter um título de crente e para ter direito à cura, prosperidade, né, a tantos milagres, né, felicidade e tantas outras coisas. E com isso, você está mentindo ao Senhor, mentindo ao Espírito Santo. Esse é o espírito dessa época. É aquele que leva o homem a pegar migalhas e dar para Deus e gastar o resto daquilo que ele tem, incluindo o seu tempo, consigo mesmo, com o seu prazer, né? O problema é quando a gente, irmãos, quer servir a Deus com o restante e ainda quer administrar a sua própria vida. Isso é um problema. Não, eu faço da minha vida o que eu quero, mas aí eu pego aquele restante de tempo e dou para Deus como forma de reunir, de orar, de ler a Bíblia, de louvar, enfim. Isso é um problema. Mas se tornar um espírito com Ele é uma entrega total para ser governado por Ele e deixar ser gasto no reino por amor e cuidado ao nosso próximo. Isso é uma vida de união com o Espírito de Deus. Então, irmãos, o nosso espírito, ele só vai poder ser cuidado pelo Espírito de Deus. Mas para isso nós precisamos unir o nosso espírito ao Espírito dele. Por que, irmãos, a igreja ela não tem sido uma igreja sensível?
porque nós não temos sido, tão sensíveis às coisas do Senhor. Porque nós estamos próximos de Deus, mas o nosso espírito pode não estar tão unido, e o Senhor está trazendo esse alerta. Ainda há tempo, amados. Ainda há tempo. Ele não está trazendo isso para nos condenar. Ele está trazendo isso para que nós venhamos nos achegar. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. É essa a proposta do Senhor. Então nós precisamos nos achegar ao Espírito. Nos achegar a Deus, nós nos achegamos já. Nós já nascemos de novo. Nós já fomos batizados. Nós já estamos reunidos. Tudo isso é se achegar a Deus. Nós já temos falado uma linguagem mais propícia de um cristão. Tudo isso é se achegar a Deus. Mas se achegar ao Espírito, irmãos, é não viver mais para si. É deixar gastar o corpo, a carne, em prol do nosso semelhante, do nosso próximo. Vamos deixar que o nosso espírito se una com o Espírito de Deus no serviço. Porque, irmãos, enquanto nós vivemos para nós mesmos, estamos acumulando lixo para ser queimado na geena. Quem já assistiu aquele programa Acumuladores, O acumulador ele não tem consciência que está acumulando, ele enche a casa de lixo. E de repente tem rato, tem barata, tem bactéria, tem isso. E para ele, tudo aquilo ali é normal. Ele tem amor a tudo aquilo. A nossa vida também é assim. Nós vamos acumulando, tornando acumuladores. Por quê? Porque o nosso espírito, ele só passa a ter uma consciência saudável quando ele está unido com o Espírito de Deus. Desapega, Tudo que temos, irmãos, guardamos, usamos, que não estão em uma vida de união com o Espírito, é lixo. E lixo será tratado com o fogo na geena. Nós somos a igreja e precisamos não apenas estar próximo ao Senhor, mas nos tornar um só Espírito com Ele. Então essa é a maneira de nós cuidar do nosso Espírito. Amém? Então, queridos, é algo simples, mas precisa de uma atitude. Tá bom, mas pode ficar melhor. A questão é que nós não estamos sensíveis a compartilhar. A questão é que se na minha casa está bem, se na minha vida está bem, se na minha família está bem, então está tudo bem. Não é assim. Isso é estar unido com o espírito desta época. É aquilo que acumula para si. Se na minha casa está bem, se na minha vida está bem, se na minha família está bem, glória a Deus e aleluia. Agora eu vou cuidar da casa de alguém, da vida de alguém, da família de alguém. É assim que o Espírito de Deus trabalha no meio da humanidade, porque Ele morreu por todos. E agora, aqueles que vivem não devem viver mais para si. Essa foi a proposta do Senhor. Então, queridos, o nosso espírito, ele precisa estar vivificado, mas para que isso aconteça, ele precisa de uma vida de união com o Espírito de Deus. Amém? Então essa é a palavra de hoje acerca do espírito do homem e o cuidado com esse espírito, que na verdade não é um órgão, mas é aquilo que nós somos. Então você cuidando do espírito, você está cuidando daquilo que de fato você é, porque você é um espírito, eu sou um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Então, precisamos cuidar desse espírito, unindo ele ao Espírito de Deus. Jesus é o Senhor.